Bem-vindo à leitura conjunta de Crime e Castigo de Dostoiévski. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira parte e eu vou deixar alguns detalhezinhos antes da gente começar a análise. Na verdade, eu quero dizer que eu vou gravar esse vídeo em formato de vlog de leitura, mas com análise também. Então eu vou comentando ao longo do vídeo como é que vai ser. Eu já fiz algumas anotações aqui. O vermelho, alguma informação importante sobre o contexto, localização, questão geográfica, socioeconômica. O azul, descrição de personagem de forma mais específica. E o amarelo, alguma evolução ou alguma informação importante para a trama. Eu achei curioso, até agora, como ele não nomeia, né, os lugares de forma específica. Então, por exemplo, logo aqui no comecinho da parte 1 ele fala, né, do cubículo que tinha alugado na viela S asteriscos, em direção à ponte K asteriscos. Um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, de coração desfalecente, etc., para a rua asteriscos. Então ele não dá nome, eu não lembrava dessa informação, não lembro se no Jota era exatamente assim também. Mas acho curioso. E ele finalmente se apresenta. Raskolnikov, estudante. Na quinta página já. Achei interessante essa construção. A gente não dá o nome de cara. Adoro isso, na verdade, quando isso acontece. A gente vai aprendendo conforme a história vai acontecendo quem é o personagem. A gente vai vendo isso acontecer. Então ele se apresenta ali para a velhinha no apartamento, Raskolnikov, estudante. Então a gente tem duas informações importantes aqui. E eu marquei uma frase interessante aqui. É na casa das viúvas maldosas e velhas que há tanta limpeza. Esse contraponto, né, com a personalidade suja, né, maldosas e velhas, que há tanta limpeza. Então um exterior limpo, uma aparência talvez que não condiz com a verdade ali da personagem. Deixei marcado também uma informação importante. A velha se chama Aliona Ivanova e ela empresta dinheiro. Ela deve ser algum tipo de agiota, provavelmente, né? Ela penhora ali os bens das pessoas em troca de dinheiro. Se a pessoa não devolver, ela obviamente vende aquele bem para recuperar ali o investimento dela, vamos dizer assim. Só que desde o início aqui dessa primeira parte aqui desse primeiro capítulo da primeira parte, a gente vai entendendo que o personagem aqui tem outra intenção, né? O Raskolnikov vai ali com outra intenção e a gente vai percebendo que ele está observando com todo o detalhe possível o espaço da casa da velha, onde ela vai, né, onde ela mexe, provavelmente de onde ela tira o dinheiro. Então ele tem intenções escusas, ele tem ali segundas intenções e vai criando um clima ali de suspense, de curiosidade. A gente quer saber o que é que ele vai fazer, né? Será que ele vai roubar a velha? Será que ele tem planos de alguma coisa assim? Porque a gente também vai entendendo que ele não está numa situação boa, de jeito nenhum. A situação financeira dele é ruim. A gente vê isso logo no início, né? Que a gente tem a informação de que ele está devendo ali aluguéis, muitos. Ele está devendo ali, ele tem dívidas, muitas dívidas, e ele vai, enfim, encontrar com essa velha, né? Com essa Aliona, num lugar, né? Ele passa por lugares ali mais pobres da cidade. A gente tem a descrição ali dos locais, né? Locais ali onde moram
trabalhadores, operários, e a gente vê que são lugares um pouco mais degradados, inclusive o prédio ali onde a velha mora, apesar da casa dela ser limpa, né? A gente não está falando de um local assim da aristocracia, um local super limpo. Então a gente vai entendendo aqui o contexto, tanto do personagem quanto da onde a história começa a se desenvolver. E aí ele sai ali da casa da velha, um pouco perturbado, né, assim, com um certo questionamento interno de que como é que ele pôde pensar naquilo que a gente ainda não sabe, mas ele sai como meio que arrependido de ter em algum momento cogitado fazer o que ele pensou em fazer, que ele não fez ainda. Não sei se ele não vai fazer, acho que vai. Mas esse é o primeiro capítulo, né? Ele termina ali num bar, uma bodega, um bar sujo, né? Uma bodega, né? Tomando uma cerveja, comendo um biscoito, se sentindo mal, não sabe se por não comer há bastante tempo, né, desde o dia anterior, não sabe se pelos pensamentos que o incomodaram pra caramba. Então, tô achando muito interessante, já fiz algumas anotações aqui. Eu vou parar neste momento aqui, porque hoje é sábado, eu preciso passar numa loja aqui na cidade, e aí eu quero continuar a leitura em breve, talvez hoje mesmo aqui do capítulo 2, porque eu tô achando o máximo isso aqui. A história me pegou já me pegou. Tô curioso para saber quais são as intenções dele, o que ele vai fazer de fato. Então eu quero voltar aqui para o segundo capítulo da primeira parte. Hoje ainda, se possível, tem alguns planos para hoje, né, para coisas que eu quero fazer, mas essa é a ideia. Então, começou bem. Acho que é um livrão mesmo. E é isso, eu resolvi minhas coisas lá na cidade, almocei e eu vou retomar a leitura. Vou ler o capítulo 2, mas depois do almoço às vezes é um pouco difícil, vamos ver até onde eu consigo chegar. Então aqui a primeira observação é que parece que o nosso personagem aqui, o Raskolnikov, ele decidiu frequentar aquela bodega em que ele termina o capítulo anterior. Ele passa a ser um frequentador assíduo ali, em busca de companhia, né? Um homem solitário. Eu li a terceira página que deu um sono assim absurdo. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês quem que tá com sono mesmo aqui. Tá fazendo companhia pra mim nessa leitura. Meu gatinho aqui. Ih, acordei ele. Te acordei, Gin? Você tava dormindo gostoso. Então, mais um capítulo concluído. E aqui no capítulo 2 da parte 1, a gente teve a história, então, desse homem que o personagem principal aqui encontra ali no bar, ali na bodega. Eu acabei não mencionando o nome desse bêbado aí que conta essa história, né? É Marmeladov. Gente, o negócio de ler Dostoiévski é se acostumar com esses nomes. E tem uma hora ali que são milhares de nomes, com nome, sobrenome, tudo difícil. Então, vocês vão me perdoar aí com essa questão de nomes, não tem jeito. Mas Marmeladov, ele traz uma questão ali muito interessante, uma das falas dele, que é sobre o quanto ele busca sofrer, ser penalizado, ser crucificado. Então a gente vê aqui um pouco de uma ideia bastante cristã ainda da questão da penitência, né, dele ter que ser punido de alguma forma, e parece que ele faz justamente essa questão de ir atrás da bebida, de gastar o dinheiro da família, de se queimar com toda a família e deixá-los, inclusive, numa condição muito severa ali, extrema de pobreza, né? Justamente porque ele quer ser penalizado e ele meio que tem prazer nisso. É um ponto aqui de reflexão muitíssimo interessante. E aí, logo no finzinho desse capítulo, Raskolnikov, ele tem uma frase que eu anotei também, que eu achei muito interessante, que ele diz assim: o vil homenzinho se acostuma a qualquer coisa. Então aqui a gente percebe de fato uma crítica aqui social, um ponto de vista religioso, inclusive, né? De a que pontos as pessoas talvez possam chegar ou tenham chegado justamente com a desculpa da religião. Eu não digo que seja porque ele buscava ser religioso, muito pelo contrário, mas
que ele utilizou isso como desculpa para se afundar nos vícios, se afundar nas questões que ele mesmo tinha. Então aqui tem uma reflexão muito interessante. Bom, ainda não sei para que direção a história está indo, né? Só 2 capítulos, mas aqui é um vlog de leitura, a gente vai aos pouquinhos comentando. Então continuemos aqui a primeira parte, em breve. Eu vou confessar uma coisa, que eu estou um pouquinho desapontado com como as coisas estão acontecendo ao longo do ano. Já é quase final de janeiro, hoje é sábado, dia 25 de janeiro, e eu já achava que eu teria lido ali uns 3 livros, umas 3 HQs, que eu já teria terminado a parte 1 pelo menos desse livro aqui, e nada disso, né? Eu estou lendo um livro desde o início do ano muito devagar, que estou chegando na metade dele, tem umas 300 páginas, acho que menos. Um livro bastante interessante, né, que eu comprei lá na França, agora nas férias. E eu tenho lido assim, basicamente na academia, assim, umas 10 páginas por dia, e eu não fui todos os dias na academia, isso porque eu voltei só semana passada, né. Então são 2 semanas que eu tô aqui de volta depois das férias, e é quando eu de fato comecei a fazer as coisas. E eu achei que eu já teria terminado a parte 1 aqui do Crime e Castigo, e eu não terminei. Então, para dar continuidade ao vlog de leitura, eu vou continuar aqui hoje com o capítulo 3 da parte 1. Será que eu vou terminar a tempo? E a leitura aqui do Crime e Castigo continua. Eu acabei de ler agora o capítulo 4 da parte 1. É interessante porque tem bastante informação, acredito que importante, aqui pro andar da história. Quase metade desse capítulo é Raskolnikov, Rodya, né, nos pensamentos com relação à carta da mãe que ele acabou de ler, que foi o capítulo 3, né? E ele não aprova de jeito nenhum essa possibilidade de casamento da irmã com esse Peter que ele chama de Ludin, né, que deve ser um apelido ali. Eu nunca entendo esses apelidos, porque da onde que Peter Petrovich vira Ludin? Não sei. Eu não falo russo, eu acho que é por isso que eu não entendo. Então assim, eu sempre tive problema com os nomes aqui, mas já falei isso, vamos continuar. Esse capítulo é muito interessante porque ele está muito revoltado com a carta da mãe. Ele entende que a mãe está fazendo concessões, inclusive a própria irmã fazendo concessões para ajudá-lo. E ele não acha isso justo de certa forma, né? Ele acha que ele precisa fazer alguma coisa, não aceitar esse casamento de jeito nenhum. A irmã não parece ser esse tipo de pessoa que se sujeitaria a um casamento de conveniência, de certa forma, e nem é alguma coisa incrível. Uma pessoa que ela mal conhece, né? Porque está sendo preparado às pressas. A mãe também, né? Ele acha muito esquisito tudo isso e está extremamente revoltado, então, com essa carta. Só que ele tem pensamentos um pouco dúbios. Depois de toda essa revolta, no finalzinho, ele, né, se questiona com que direito, ou que direito ele tem, de fato, a proibir esse casamento. Mas aí ele tem uma ideia. Ele sai para resolver essa ideia, e no caminho ele encontra uma jovem ali de em torno de 15 anos de idade, alguma coisa assim, completamente bêbada, cambaleando, que depois de andar um espaço ali, ela se deita num banco e se põe a dormir. E nisso um outro cara, né, tá observando essa menina, e ele parece que está interessado ali sexualmente nela, aproveitar esse estado dela de estar completamente fora de si para se aproveitar dela. E Raskolnikov, ele se revolta com isso, ele quer ajudar essa menina. E ele entra numa discussão com esse cara, e chega um policial nesse mesmo momento. Raskolnikov explica a situação pro policial, o policial meio que entende. Raskolnikov, inclusive, dá dinheiro para ajudar essa moça a pegar um transporte ali para voltar para casa. Eles tentam conversar com ela, perguntar onde que ela mora, mas ela está muito fora de si, não responde. E do nada, Raskolnikov basicamente fala: quer saber? Deixa esse cara pegar ela,
tem nada com isso e sai, ainda fica, poxa, perdi meus 20. Esqueci o nome ali da moeda, do valor ali que eles estão usando. Mas perdi meu dinheiro. E por que foi ajudar essa menina de qualquer forma? E depois ele ainda se revolta um pouquinho. Então assim, a gente percebe um conflito nas ideias dele. Parece que ele é um cara legal, mas ao mesmo tempo ele tem um lado ali que está aflorando, talvez, não sei. E aí ele se lembra o que ele foi fazer ali, né? Por que ele foi atrás dessa... Enfim, por que ele saiu ali com aquela ideia que ele tinha. Ele foi buscar um amigo dele de faculdade, Razumikin. Não sei, de novo, gente, perdoa por falar esses nomes aqui, porque não vai sair pronúncia certa, mas é Razumikin. O cara é colega de faculdade dele, foi, né? Porque os dois aparentemente estão fora da faculdade. Raskolnikov com certeza há muito tempo, há um bom tempo já, por falta de dinheiro, né? E aí a gente entende inclusive que Raskolnikov não tinha uma relação boa, né? Relacionamento legal com os colegas de faculdade. Ele era meio assim excluído mesmo. Mas ele teve uma amizade com esse cara aí, esse Razumikin, que parecia ser um cara bem legal mesmo, sabe? Bem interessante. E ele busca esse cara e aí a gente termina esse capítulo com ele lembrando que ia atrás dele, para que não sabemos. Vamos para o capítulo 5, então, da parte 1. E aconteceu que eu estou atrasado aqui com o ritmo de leitura de Crime e Castigo. A proposta era que o vídeo saísse quinta-feira passada. Hoje é domingo, então estamos alguns dias atrasados aí. E eu ainda tenho 3 capítulos da parte 1 para ler. Bom, finalmente eu tenho um domingo livre, que eu voltei muito louco ali com as coisas do trabalho, né? Cheguei já 13 de janeiro, assim, e achei que ia ter um tempo mais tranquilo, que eu ia voltar mais sossegado. Voltei mais sossegado mesmo das férias, é verdade. Mas aí o ritmo frenético, né? Essa semana que passou a voltar às aulas, né? Acho que eu já mencionei aqui que eu sou coordenador de ensino médio de uma escola. E no fim das contas não deu tempo de ler, né? Por exemplo, de quinta para sexta eu fiquei até 1 da manhã fazendo PowerPoint, fazendo slides para apresentação, né? Que eu ia ter fala com os alunos todos das 3 séries e demorou pra caramba, muita pendência, muita coisinha para organizar, né? Detalhezinhos. Então, essas leituras que eu achei que ia render pra caramba em janeiro não aconteceu. Tô atrasado, mas eu vou terminar hoje é domingo, tô indo pra academia agora. Hoje é domingo, voltando da academia eu já vou pegar firme aí nos 3 capítulos que faltam, que não é muita coisa, né, em termos de páginas. E o vídeo já está sendo gravado, né, então a gente finaliza para sair na próxima quinta. Vai atrasar uma semana os próximos eu espero que não. Leitura então do capítulo 5 concluída. Eu acabei levando o livro para academia, quase li ele inteiro lá. Terminei agora e faltam 20 páginas para terminar aqui a parte 1. O capítulo 5 é interessante porque a gente percebe que existe um conflito ali em Raskolnikov, né? Ele tem pensado, então a gente entende ali que no primeiro capítulo, né? Quando ele foi pegar dinheiro ali com a Liona Ivanova, aquela velha lá que penhorou alguns bens dele, né? O relógio, alguma coisa que ele deixou lá, e para quem ele deve dinheiro já há um tempo. Ele na verdade está pensando em assaltar essa mulher, né? Pegar o dinheiro dela ali, exatamente como não sabemos ainda, mas ele tem conflitos com relação a isso. Enquanto no final do capítulo 4 ele saiu para conversar com um amigo dele, no capítulo 5 já começa com ele, para que eu vou falar com esse cara? Sabe, se questionando por que ele ia fazer isso, né? Que talvez em um outro momento. E aí ele vai para um local ali onde tem casas de veraneio, um pouco mais distante ali do centro da cidade. É interessante perceber que muda, né, todo o clima, toda essa questão de, enfim, da pobreza da cidade, um ambiente sujo, que é o que Dostoiévski usa assim para descrever esses ambientes que a gente tem lá na cidade, né? Aqui é um lugar tranquilo, bonito, com árvores. E Raskolnikov dorme e sonha. Mas é interessante perceber que Raskolnikov, quando criança, nesse sonho, ele fica extremamente revoltado com terem feito mal para o cavalo. Então assim, a gente percebe que nele a gente tem um lado bom, né?
uma pessoa ali que se preocupa com os outros animais, né, com os outros seres, né, outras pessoas. E aí ele tem uma reflexão depois desse sonho, no sentido de como é que eu pensei nisso, de assaltar a velha, né? Ele não deixava claro, a gente entende no finalzinho do capítulo que é isso. Eu não sou capaz disso, né? Não faz sentido nenhum. Só que aí, voltando para casa, ele sempre passa numa praça ali, que ele nem sabe o que ele passa, porque é um caminho um pouco mais longo, embora não muito. Ele encontra a irmã mais nova, a Lisaveta Ivanova, né, irmã dessa velha. E aí Raskolnikov tem informação de que a velha vai estar sozinha no dia seguinte às 7 da manhã. E que era isso, era como se fosse um sinal do destino, ele teria mesmo que fazer esse assalto. E terminamos aí o capítulo 5. O capítulo 6, a parte 1 concluído. Esse capítulo é bem interessante porque ele inicia com Raskolnikov escutando uma conversa, e nessa conversa é reforçada a ideia que ele já tinha com relação a matar a velha. Falei agora há pouco, né, que o plano era assaltar, mas não só assaltar, mas matá-la. Ele tem conflitos ali com relação a isso, né? Ele tem essa ideia um pouco firme, que ele remoe essa ideia há bastante tempo, pelo jeito, mas ele nunca acreditou que ele fosse capaz disso. Só que, sabendo, né, dessa informação de que a irmã mais nova dela não estaria em casa e a velha estaria sozinha, e ele, muito supersticioso, né, ele entende tudo como sinais, né, dos céus, o que seja, né? E aí ele acaba decidindo ter essa ação. Passa uma noite ali péssima, até doente mesmo, né? Porque a gente vê o físico ali refletindo o conflito psicológico do personagem. Ele não é essa pessoa, nunca matou ninguém, mas ele está pronto a fazer isso. A gente entende então, ao longo desses capítulos todos, a primeira parte, a situação em que ele vive e que ele não tem muito por onde escapar da pobreza, da falta de dinheiro, até mesmo fome muitas vezes. E ele decide fazer então, tomar essa atitude de fato, né, de matar a velha. Então a gente passa ali pelo capítulo 6 de todo o passo a passo, né, dele planejando, ele costurando uma fita ali na roupa para esconder um machado, que primeiramente ele pensa em roubar ali da Anastácia na cozinha, mas aí então ele encontra a Anastácia na cozinha e fica um pouco perturbado, né? Nossa, lógico que ele não vai roubar, né? Não tinha o que ele fazer nesse sentido. E ele finge que não era nada, passa reto e vai embora, mas aí ele vê aberta ali, né, a casinha ali do zelador e o machado ali. Então, mais um sinal divino de que ele tinha que fazer isso. Ele rouba esse machado e ele sai em direção à casa da velha. E o capítulo termina, então, com ele batendo a porta da velha e a velha abrindo essa porta. Falta só o capítulo 7 para terminar a parte 1. E é isso, capítulo 7. Que capítulo tenso, nervoso, muito bom. Nossa, a gente chega... Eu fiquei tenso com esse capítulo, de verdade. Bastante detalhe, bastante coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, Raskolnikov ali quase louco, quase inconsciente, meio que agindo por instinto, meio que sem saber o que acontece. Ele quase, né, ele acaba matando a velha, e aí ele mata a irmã da velha na sequência. Assim, um crime a mais, né, que ele não tinha planejado, porque ela entra ali e vê tudo acontecendo, e ele é quase apego, né, por dois caras que vão atrás dela ali, mas ele consegue escapar. E assim, um capítulo muito tenso, a gente não sabe nem direito se ele pegou alguma coisa, o que ele pegou, e vamos para a segunda parte na sequência, certo? Então, com esse vídeo a gente conclui a leitura da primeira parte, algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de fazer, alguma observação, né, sobre essa leitura. Primeiro que o livro é muito bem escrito, e essa tradução aqui da Martin Claret é perfeita, assim, muito boa. É bom ter uma tradução mais recente também, né, porque isso está condizente aí com o nosso tempo, então fica um pouco mais fácil de ler, vamos dizer assim. Mas é um livro muito bem escrito, é um livro com muitos detalhes, é um livro claramente que não é no nosso tempo, pelo seguinte, né, eu fiquei imaginando,
A primeira parte inteira é ele primeiro ensaiando matar a velha. A gente não sabe disso por muito tempo, né? Durante os primeiros capítulos da primeira parte. E depois, de fato, cometendo o crime ali, do crime e castigo, né? Então temos o crime cometido. Acho que se fosse um livro escrito atualmente, começaria com crime. Talvez até para chamar a atenção do leitor, né? Para ter um gancho forte. Mas não, aqui a gente tem um clima, tem um ritmo mais lento. E esse ritmo lento é perfeito para a história. Esse ritmo lento ele faz a gente mergulhar dentro, entender um pouco do que se passa na cabeça do personagem, quem é esse personagem, um personagem que sempre está em conflito, né, que tem um lado bom, mas que ao mesmo tempo, até pelas condições em que ele vive, não que isso se justifique, né, pelas condições em que ele vive, de forma alguma, mas que decide cometer esse crime, né? Ele tem uma antipatia ali grande pela velha também, que não é uma pessoa boa de jeito nenhum, mas claro que nada justifica o crime que ele comete. Mas a gente vai entendendo então as questões, quem é essa pessoa, de onde ela vem, onde ela vive, sempre, né, nesses lugares com muita pobreza, tudo muito velho, tudo muito feio. E aí ele tem essa chance, talvez, de mudar um pouco a vida dele, mas ele faz isso praticamente entorpecido, né? O crime que ele comete é uma decisão ali que ele vai quase no automático depois que ele decide isso, né? E mesmo quando ele comete o crime, tem um pedacinho ali nesse capítulo 7 da primeira parte, em que ele questiona tudo que ele está fazendo, né? Em que ele pensa talvez em se entregar e acabar com isso logo, e o que ele fez é asqueroso, é nojento. Então ele tem essa consciência e continuamos a partir daí. Então esse vídeo, como eu mencionei aqui em algum momento, veio atrasado, atrasei uma semana, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar, tem que fazer as outras coisas, não teve muito o que fazer. Mas a gente vai agora no final de fevereiro para a parte 2, segunda parte, tá bom? Então, última quinta-feira de fevereiro sai o vídeo da segunda parte. Deixa aqui seus comentários se você fez essa leitura junto, se você leu a primeira parte, o que você achou, se teve alguma observação que eu não mencionei. Então, se tiver alguma coisa que você percebeu aí na sua leitura, que eu não mencionei, deixa aí. Inclusive, eu acho que eu mencionei alguma parte agora anterior que o horário seria 7 da manhã, não, mas foi 7 da noite, eu não sei porque eu entendi que foi 7 da manhã. Bom, de qualquer forma, vamos continuar aí essa leitura até o final do semestre. Deixa seu comentário aí, deve estar aparecendo alguns videozinhos aqui para você continuar aqui no canal, assistindo outras coisas. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais!